No quarto episódio, vimos Jeremias, o anjo guardião de Ícaro, muito preocupado com o comportamento arredio do seu pupilo. Passou então a trocar experiências com os outros mentores espirituais da família. Explicou-lhes que Ícaro estava assim porque sofreu muita rejeição da mãe e daí a dificuldade de aceitar um gesto de carinho ou mesmo um conselho. Os amigos orientaram então que ele aproveitasse o momento do desprendimento durante o sono de Ícaro para mentalizar boas vibrações, bons conselhos, uma vez que assim estaria com suas percepções assim mais abertas e com maior dedicação amorosa, conseguiu conquistar-lhe então a amizade. Era o amigo imaginário que tanto conversava e a família achava que era só uma fantasia de criança. As brigas do casal eram constantes e todos se ressentiam muito. A irmã mais velha, Suelen, tentava ajudar os irmãos a segurar as pontas, apesar da grande tristeza. O Aguinaldo se retraía, a Paloma se rebelava e ficava com a sua saúde cada vez mais prejudicada. Ícaro, com 4 anos, era um peralta de fazer gosto. Infelizmente, a relação dos pais só piorava, até que um dia Antônio foi denunciado pelos vizinhos e preso após ter espancado com muita violência Joana, já que ele tinha outras passagens pela polícia, e ela precisou ficar internada. Então, Suelen é que teve de cuidar sozinha da casa. Tudo havia mudado. Os filhos, apesar de não concordarem, lógico, com a agressão à mãe, estavam também revoltados diante a prisão do pai, ainda que não considerassem ele um modelo de educador, tinham-no como o único referencial masculino que possuíam. Jeremias notava a importância do pai, daqueles laços afetivos, familiares. Apesar das maldades e dos atos praticados por ele, Antônio não deixava de ser o pai daquelas crianças e, de algum modo, elas veneravam-no por isso. Sentiam-se distantes, mas no íntimo elas sonhavam com o dia que o genitor iria enxergá-las como crias, como fruto do seu amor e objeto da sua plena dedicação. Era o sonho de cada criança, acredito ser o de toda criança no tocante a seus pais. E Paloma, se rebelde estava, pior ficou. Quase adolescente, não se conformava em ficar sob as ordens da irmã mais velha. Julgava-se inferiorizada e não tinha, por Suelen, a mesma afeição que os meninos lhe dedicavam. Fruto do passado, provavelmente. Na família haviam espíritos afins, outros mais arredios e possivelmente adversários de outras jornadas. Jeremias então buscou compor-se com os demais guardiões, Maurício, Odilon e Vânio, respectivamente os protetores de Aguinaldo, Paloma e Suelen. Os filhos do casal estavam frágeis e muito sensibilizados
qualquer obsessão que se instalasse naquela época poderia ser-lhes extremamente danosa. Mas nem tudo ocorreu como o planejado. Os garotos corresponderam à união dos guardiões e deixaram-se orientar por eles, por suas súplicas. A Suelen, pacífica por natureza, cedeu também aos apelos de Odilon, mas Paloma, no entanto, essa ignorou por completo a interferência do seu mentor. Menina que era ainda, já demonstrava uma personalidade forte, determinada, arredia, altiva, repudiava qualquer amparo proveniente da irmã e cria-se solitária no mundo. Os irmãos desprezava por completo desde o berço. Tinha olhos somente para os pais, que, por ironia, nunca se referiam a ela. Seu problema de pele, as feridas, tornara-se crônico, era emocional. E aí não houve outra alternativa que não fosse conviver com aquela mazela. E o estado da mãe agravou-se. Uma costela fraturada havia perfurado um órgão vital, causando-lhe uma hemorragia que ia retirando-lhe as forças. O hospital público, com parcos recursos, agia a seu modo e com um desmedido empenho em salvar-lhe a vida, embora estivesse cada vez mais distante um desenlace positivo. Eles possuíam apenas uma tia, a irmã de Joana, que morava em São Paulo. O resto da família era lá do norte de Minas Gerais. Então, chamada às pressas, porém sem o menor tato, Olegária foi lá no nosocômio visitar, tomar conhecimento da irmã. Aí depois, ao invés de agir cuidadosamente, invadiu o lar onde as crianças estavam esfalfadas por notícias e depois lhes deu a pior das hipóteses que poderia acontecer à genitora. Jeremias, ouvindo-a falar, colocou imediatamente as mãos nos ombros de Ícaro, emitindo vibrações assim para calmantes. Os anjos ficaram todos alvoroçados, pois sabiam que poderia advir aos meninos. Terminado o discurso, Olegário foi logo avisando que, se o pior acontecesse, não teria espaço em sua casa para abrigar todos e que alguns iriam para um orfanato. As lágrimas então começaram a cair abundante dos olhos ingênuos e sofridos das crianças. Por que havia de existir pessoas tão insensíveis? Pensou Jeremias. Tudo poderia ser dito, mas a sua hora, quando fosse possível assimilar alguma coisa. Poucos minutos depois, Paloma saiu correndo, invadiu as estreitas vielas da favela desnorteada, vagando assim completamente sem rumo, até que desapareceu dos olhos de todos os irmãos e vizinhos. Ícaro, abraçado firmemente a Suelen, soluçava sem parar. E o pequeno ainda percebia o que estava por ocorrer em sua casa, na sua vida. Já Aguinaldo desligou-se quase que por completo. Aí fechou-se num canto do barraco, brincando com palitos de fósforo queimados, como se estivesse vivendo em um outro mundo.
Olegária demonstrava total indiferença e partiu logo em seguida. Foi um custo assegurar a paz naquela casa, pois as crianças não tinham qualquer outra referência, apoio de adultos, somente os guardiões que agiam com intensidade para amainar o sofrimento reinante. 2 dias depois desse trágico incidente, Joana atingiu um estado preocupante e novamente o hospital chamou a Olegária. Alegando compromissos inadiáveis, ela não compareceu. Paloma, que deixara o lar, de algum modo, ela conseguiu chegar no local e surgiu assim um rompante na enfermaria onde a sua mãe repousava. Não existia controle de entrada, de saída, e fora fácil ela ingressar lá no recinto. Aí, aproximando-se do leito, suavemente tocou na mão de Joana, que estava sedada, imóvel. A mãe não lhe correspondeu ao afago, acostumada, no entanto, à indiferença, mas desejando externar o seu amor a qualquer custo. A menina começou a alisar os dedos esquálidos e macérrimos da moribunda. Ali permaneceu horas e mais horas. Ninguém a retirou, mas ninguém mesmo havia percebido a sua presença. Havia uma só enfermeira para cuidar de todo aquele andar de doentes terminais, de modo que inexistia assistência específica a qualquer paciente. Relembrando os anos que viveram juntas, Paloma falava sozinha e dizia à mãe o quanto a amava, ainda que ela não fosse capaz de ouvi-la. Ela queria estar ao seu lado eternamente, mas sabia que não era possível, pois a tia Olegária havia dito que ela iria morrer a qualquer momento. Então ela balbuciava: mamãezinha, peço-lhe que não me deixe. Eu preciso de você. Não me deixe, mãe. Mãezinha. Joana estava em final de jornada, mas foi colhida de um instante de lucidez providencial àquela súplica infantil. Abriu os olhos, embora o ardor provocado pela febre alta lhe impedisse de mantê-los totalmente descerrados, encarando a garota. Filha, que bom revê-la. Como estão seus irmãos? Não sei, não me importa. Eu quero você, mamãe. Suelen está cuidando bem de vocês? Insistiu a genitora. Mamãe, olha para mim. Eu estou aqui. Vamos embora para casa, mãe. Não posso partir, Paloma. Estou muito doente. E você tem estado bem? Como eu poderia? Eu estou sozinha. E seus irmãos não estão com você? Não quero saber deles. A mim só importa você e meu pai. Onde ele está? Dizem que ele está preso.
queira isso, filha. Mas ele não soube se controlar. Não fique amargurada. Mamãe, eu não vou mais para a escola enquanto você não voltar para casa. Paloma, continue seus estudos. Você precisará disso para não ser como eu. Eu quero ser como você. Por favor, vamos embora para casa, mãe. E Joana fechou os olhos, sem conseguir manter o diálogo. Adormeceu por conta da enfermidade. E a menina ficou a seu lado durante toda a noite, até que pela manhã uma enfermeira percebeu a sua presença lá no local e de lá retirou-a. Pediu a ajuda ao motorista de uma ambulância que a levasse em casa. Em princípio, ela foi pacífica, mas durante o trajeto saltou do carro e perdeu-se na rua. Nunca mais tornou a ser vista. A mãe não resistiu às infecções causadas pelos ferimentos que sofreu e deixou o mundo material naquela mesma tarde. A notícia chegou lá no barraco, também através da tia Olegária, sem qualquer cuidado ou sensibilidade. A vida foi tornando rude o temperamento e o coração das crianças. Antônio, tomado o conhecimento da morte de Joana, só teve a lamentar o fato de que seu crime seria mais grave, não sairia tão cedo da prisão, mas nos filhos, nem pensou. Estavam ao acaso Suelen, Aguinaldo e Ícaro. Jeremias, nessa fase, desdobrava-se em cuidados no tocante ao caçula, estando ao seu lado diuturnamente, sem pausa ou qualquer interrupção. Alguns dias depois do passamento de Joana, uma assistente social compareceu ao casebre acompanhada de 2 comissários enviados pelo juiz para recolher os 3, encaminhando-os a uma instituição governamental, visto que os vizinhos fizeram chegar às autoridades que os pequenos estavam ali quase que órfãos. Suelen, a mais velha, não conseguia compreender a razão pela qual estava sendo separada dos seus irmãos e ainda tentou tecer alguns argumentos à moça que a levava para um local só de meninas desamparadas. Os menores nem mesmo conseguiam dialogar com os comissários, mas choraram o suficiente para causar comoção nos circunspectos senhores. Separaram-se os irmãos sem previsão de se tornarem a rever. Ícaro e Aguinaldo foram enviados para uma instituição que abrigava menores carentes e abandonados. Chegaram cabisbaixos e humilhados, sentindo-se mais uma vez desprezados pelos pais e sem compreender por que a vida lhes reservara tanto sofrimento e solidão. Não proferiram palavra ao adentrar o enorme dormitório onde haveriam de residir dali por diante. Aqui é a nova casa de vocês, disse-lhes uma atendente da casa. Como é mesmo o seu nome? Indagou para o Ícaro. E o menino silenciou. Não ouvi direito, insistiu a moça. E ele manteve-se calado,
e sisudo. Vamos começar mal a nossa relação se você não me disser o seu nome, ameaçou a atendente. Aguinaldo, mais calmo e menos abalado, tendo em vista o seu processo de isolamento, pelo qual se fechava em si mesmo, ou mesmo quando algo de ruim lhe acontecia na vida, aí resolveu responder. Chamo Aguinaldo, e esse é o... Aí Ícaro deu-lhe um pontapé, mostrando seu inconformismo de ter seu nome revelado pelo irmão. Entendendo a mensagem, a empregada então voltou-se para o mais novo e repetiu: se você quiser dizer o seu nome, diga, mas não impeça o seu irmão de fazê-lo. O garoto olhou-a fixamente e proferiu: Júlio. É o seu nome? Júlio? Ele ficou quieto, enquanto Jeremias estremecia pela mentira contada. Muito bem, Aguinaldo, Júlio, ali estão suas camas e seus armários, onde acharão toalhas limpas e sabonetes. Cuidem bem do que lhes é doado, pois serão cobrados por isto. Volto em 1 hora para levá-los ao refeitório. Lavem-se e estejam prontos. Nunca alguém lhes dissera como fazer para banhar-se sozinhos, ou mesmo para usar um sabonete. No barraco, o banho era tomado no meio da rua, quando chovia, ou então por a ocasião de alguma brincadeira na represa que havia ali por perto. Sabonete não conheciam. Achavam que era uma forma diferente de falar sabão, algo que às vezes a mãe comprava. Aí quando a moça saiu, Aguinaldo voltou ao seu irmão. Por que você mentiu? Não interessa, problema meu. Ela vai ficar brava. E daí? Daí que você pode apanhar. E daí? Daí nada, o problema é seu. Então é isso, o problema é meu. A arrogância de Ícaro começou a se fazer presente muito cedo e preocupava Jeremias. Não levou muito a lhe trazer problemas. Revendo suas fichas na secretaria, a atendente voltou iracunda, já com um arame enrolado na mão. Ingressando no dormitório, seguiu direto ali para a cama do rebelde. Pois bem, seu Júlio, vamos começar a nos conhecer melhor, disse-lhe, desferindo um primeiro golpe com o chicote. O garoto sentiu a pancada e principiou a chorar. E Jeremias tentou interferir, dando bons conselhos à moça, mas esta se encontrava dominada por um obsessor bastante influente, não lhe dando ouvidos. Existem algumas regras nesta instituição, continuou a empregada, que devem ser seguidas à risca, seu moleque. E novos e contínuos golpes foram desfechados em Ícaro. No princípio ele chorou, mas logo conteve as lágrimas e passou da dor à ira, concentrando seu ódio, a sua força para suportar a surra que levava. O obsessor da moça, vendo o campo próprio para agir, investiu contra o menino. Nesse momento, Jeremias agiu, colocando-se à frente da entidade escurecida. Opa, o que é isso? Bradou a criatura espiritual. Deixa o menino em paz. Se ela o aceita, ele não tem nada a ver com isso. Não vou permitir seu acesso a uma criança. Criando, pela força do seu pensamento, uma redoma em volta de Ícaro.
o anjo o deixou isolado. O obsessor não insistiu, pois sabia não poder romper a proteção gerada pelo protetor. Finda a agressão, ferimentos à mostra, Ícaro enfiou-se por debaixo da cama e dali não queria sair nem para comer. Aguinaldo desceu com a atendente. Totalmente isolado, Ícaro adormeceu para não sentir as dores provocadas pelas feridas. Desprendido, olhou para seu corpo inerte, cujas chagas provocaram-lhe asco. E aí permaneceu no ambiente sem saber o que fazer. Aproximou-se então Jeremias. Ícaro, sou eu. Olhe para mim. O garoto atendeu. Não fique revoltado. Ela não conseguiu se controlar. Quis dar-lhe um corretivo porque você mentiu. Tente perdoá-la. Pupilo franziu a testa, virou-se para um canto do quarto. Demonstrava que não queria conversar com ninguém. Compreendendo o que se passava, o guardião resignou-se e ficou ali à distância, vibrando-lhe amor. O episódio de hoje foi pancada, mas conhecer a sua história nos ajudará a compreender a sua trajetória. Emocionantes acontecimentos nos aguardam. Até o próximo episódio.